Então vamos lá, iniciar capítulo novo, capítulo 5, referente ao capítulo 10 do nosso livro-texto, Transformada Z. É um capítulo importantíssimo. Em alguma dessas aulas passadas, eu já fiz alguns breves comentários sobre a questão da transformada Z e seu paralelo o seu paralelo de escopo com a transformada de Laplace. Mas não custa nada só lembrar algumas coisas aqui. Então vamos lembrar algumas coisas aqui. Agora meu mouse apareceu. Vocês aprenderam, logo numa dessas disciplinas de cálculo da vida, vocês aprenderam a série de Fourier. A série de Fourier ela era limitada a sinais periódicos. O sinal ele tinha que ser periódico no tempo. Nessa disciplina daqui, você aprendeu a transformada de Fourier em tempo contínuo. Já a transformada de Fourier em tempo contínuo se aplica tanto a sinais periódicos como também a sinais aperiódicos. Ótimo, muito bom. Mas nós também aprendemos a transformada no nosso capítulo 2. A transformada de Fourier de tempo discreto. Ok, muito bom. Ótimo. E a transformada de Fourier em tempo discreto, que nem a transformada de Fourier em tempo contínuo, se aplica tanto a sinais discretizados periódicos quanto aperiódicos. Ela abrange todo esse universo aqui. Então, lembrando que a transformada de Fourier ela é muito mais abrangente do que a série de Fourier. Porque a transformada de Fourier, além de abranger os casos da série, ela também abrange outros casos que seriam dos sinais que não são periódicos. A transformada em si de Fourier, ela tem como limitação o fato de exigir que os sinais sejam conservativos, ou que a envoltória seja constante, ou que eles sejam estacionários. Esses são outros termos utilizados para designar essa condição aí. Mas que não interessa para nós no primeiro momento. Ok, eu também tinha estabelecido um paralelo que a transformada de Fourier em tempo contínuo ela é um caso específico da transformada de Laplace. Até cheguei a falar assim, na transformada de Laplace, qual que é a variável que nós tínhamos? A gente chamava de A mais, ou menos, né? A gente chamava realmente de A mais BJ. Eu falei, olha, se eu for pegar, por exemplo, esse A, se eu for considerar ele zero, e se eu for considerar esse B, ao invés de chamar de B, eu vou chamar ele de ômega. Lembrando que ômega é o quê? É 2πf. Então, no final das contas, se eu pegar... Lembrando aqui qual foi a condição que pôde estabelecer essa comparação. Ou seja, a transformada de Fourier é igual à transformada de Laplace quando eu considero a parte real do S, eu considero ela nula. Nós vamos ver depois as implicações para isso nesse capítulo ainda de transformadas Z. Nós vamos ver isso daí graficamente ou geometricamente, melhor dizendo. Ótimo. Então, nós entendemos que a transformada de Laplace ela é mais genérica de todas. E aqui eu tenho uma divisão que eu tenho que deixar muito claro. Isso daqui tudo é tempo contínuo. Já tudo isso daqui equivale para tempo discreto. E nós estabelecemos essas relações de comparação. Tipo, a transformada de Fourier para tempo contínuo tem a sua correspondente no tempo discreto, a transformada de Fourier. E agora vem a pergunta, e a transformada de Laplace? Ela existe uma correspondente dela, alguma coisa que possa se equiparar a ela aqui no tempo discreto? Sim, existe. Ela é justamente a nossa transformada Z. É o óvulo do nosso capítulo de hoje. Então aqui eu tenho a transformada Z, que envolve também a transformada de Fourier em tempo discreto. E nós vamos ver quais condições. Da mesma forma que eu fui lá e falei, olha, no espaço S, a variável que eu tenho é S. Já no espaço Z, a variável que eu tenho é Z. Simples assim. Só que isso aqui, como vocês viram, ela é dado na forma canônica, ou na forma cartesiana, A mais BJ. Aqui, isso daqui é um espaço cartesiano, a transformada de Laplace. Já a transformada Z, ela é um espaço polar, ela é diferente. E a minha variável Z, ela é dada por R, aliás, R, E,
elevado a J ômega. Alguns autores colocam menos aqui, outros autores já não colocam, tá? Mas o fato é que o nosso Z é ER elevado a J ômega. Muito bom. Se, agora vamos lembrar, aqui na transformada, nessa transformada aqui de Fourier, como é que a gente calculava, sei lá, por exemplo, o espectro, aliás, aqui na transformada em tempo contínuo, a gente chamava de Hzão, o espectro de um sistema Hzão de J ômega. Aqui, o J ômega, por quê? Por conta disso daqui, ó, J ômega. Aqui nós chamávamos, por exemplo, o espectro de frequência do sistema de E elevado a J ômega. Por que nós chamávamos isso? Porque lá no nosso sistema discreto, que ele era composto por sei lá, por equação de diferença, que eu multiplicava um coeficiente lá, por exemplo, eu coloquei A aqui, não deixa eu colocar aqui não, porque eu já usei A ali. Sei lá, um coeficiente B que multiplicava x de n, sei lá, a menos 2, por exemplo. Como é que nós chamávamos isso daqui quando a gente passava por transformada de Fourier em tempo discreto? A gente chamava de B também, porque é uma constante, constante no tempo é igual a constante na frequência, xão, tá? Ou seja, o espectro do meu sinal. Só que como o fato do meu sinal foi deslocado de duas amostras, então eu pegava o espectro do seu sinal, E elevado a J ômega, ou seja, o espectro dele sem sofrer deslocamento, e multiplicava por E a menos 2J. Lembrando que esse 2 daqui, esse mesmo 2 daqui. Ok, então, ou seja, a gente levava E elevado a menos J ômega 0. Ótimo, muito bom. Então, a nossa base, essencialmente, no espaço de tempo discreto é E elevado a J ômega, e no tempo contínuo é só J ômega. Ótimo. Bem, no caso aqui, lá, então a nossa base ela era dada por E elevado a J ômega. Tinha um número aqui. Esse número aqui, sei lá, vamos chamar de N. Vocês vão ver que aqui eu também tenho um N. Mais à frente vocês vão ver que eu tenho aqui um N. Tá? Na verdade é um menos N que eu tenho aqui. Porque a transformada Z de um sinal, ela é dada pelo seu sinal, N, com N variando de menos infinito até mais infinito, N é igual Z elevado a menos N. Então, essa é a definição formal da transformada Z. Então, esse menos N aqui, ele vem justamente daqui. Mas eu estou preocupando agora em analisar só esse termo daqui. Por isso que eu vou tomar a liberdade de vir aqui e apagar ele. Mas a gente sabe que ele está lá, sem o menor problema. Então, eu poderia sim colocar ele lá tranquilamente, menos N. Se eu for comparar esse termo aqui, porque eu ainda não posso falar que esses estou falando que existe uma certa razão de proporcionalidade entre eles. Mas também falar que a transformada Z coincide com a transformada de Fourier, coincide em qual condição? Simples, professor. Basta fazer com que R valha 1. No caso específico da transformada Z, quando R vale 1, eu posso dizer que a minha transformada Z, ou seja, aqui ela tem vários casos aqui nesse espaço aqui, ó. Que casos que são esses? Onde Z vale 2, 3, 4, perdão, R, onde R vale 1, 2, 3, 4, 5, infinito, menos infinito. Mas tem um caso específico onde R vale igual a 1, que é esse conjunto de sinais ou sistemas aqui, que a transformada Z é igual à transformada de Fourier para sinais discretos ou sistemas discretos. Ótimo, isso é muito interessante. E nos outros casos? Vamos abordar mais à frente. Mas a transformada de Fourier em tempo, a transformada de Laplace é para a transformada de Fourier em tempo contínuo, a mesma coisa que a transformada Z é para a transformada de Fourier em tempo discreto para sinais ou sistemas no tempo discreto. Ok? Então já não vamos esquecer, já tem aqui também já digitado, tá? Não tem problema. Já tem aqui a fórmula matemática da transformada Z e aqui o que significa a variável Z. Eu só estou tentando estabelecer um paralelo de comparação disto, ou seja, da transformada contínua, da transformada discreta de Fourier para a transformada Z, ou seja, a transformada Z ela é maior ainda do que a transformada discreta de Fourier. Assim como a transformada de Laplace é ainda maior do que a transformada de Fourier.
Mas a gente sabe que em casos específicos, onde A é igual a zero e R é igual a 1, a gente sabe que aquele seu sinal, o sistema, ele responde por um conjunto de frequências. E são essas interpretações que nos interessam. Esse é um curso que nós estamos tentando ensinar a transformada de Fourier, mas você vai ver que também a gente não aborda a transformada de Laplace. Transformada de Laplace você estudou em algum cálculo da vida e está em sistemas 1. Aqui a gente só faz uma tentativa de ligar as coisas. Mas aqui nós vamos sim estudar a transformada Z, porque provavelmente você não estudou nenhuma disciplina anterior. Provavelmente não. Se estudou, melhor ainda. Mas eu estou tentando estabelecer nesse primeiro momento essas relações de espaço e de amplitude. A gente consegue perceber que elas têm uma certa relação entre elas, a transformada de Laplace e a transformada Z. Inclusive, é possível você pegar uma transformada de Laplace e migrar para a transformada Z. Isso não é coisa de outro mundo, não, e vice-versa. Existem transformações, a gente vai aprender 2 ou 3 tipos, a bilinear, invariância impulso e por aí vai. Como é que você pega um polinômio lá em S e converte ele num polinômio em Z? É a mesma coisa você pegar um sistema analógico e discretizar ele ou transformar ele em digital. Bem, estabelecido essas primeiras relações, aí agora vamos tentar para uma formalização. E para essa formalização, eu vou recorrer aqui a um exemplo aqui específico. Vamos pegar, por exemplo, qual a transformada Z do sinal. Aí aqui o autor te dá alguns exemplos. O que ele quis dizer com essa setinha aqui é apontar que aquele elemento, o número 1 no caso, ele significa n igual a zero, onde você está considerando que n é igual a zero. Então, n igual a 0, n igual a 1, n igual a 2, 3, 4 e 5. Ótimo. Então, se eu for pegar esse meu sinal e for aplicar a ele o conceito de transformada Z, vai virar uma coisa assim. Deixa eu pegar isso, e deixa eu pegar isso daqui, deixa eu dar Ctrl C, e deixa eu fazer uso aqui do Paintbrush. Ótimo. Então, está aqui o meu sinal. E nesse exemplo aqui que a gente vai utilizar para ilustrar o que significa transformada Z, o autor vai lá e vira assim, ó, aplica a transformada Z nesse meu sinal. Beleza, vou aplicar a transformada Z nele nesse sinal. Gente, essa primeira aula da transformada Z provavelmente é a aula mais importante de todas. Eu imagino que vão ser uns 3 ou 4 vídeos, alguma coisa assim dessa ordem de grandeza. Mas essa daqui eu vou tentar dar interpretação geométrica para a transformada Z e estabelecer esse paralelo aí com a transformada de Fourier, discreta. No caso, a transformada de Fourier para sinais e sistemas de tempo discreto. Mas vamos lá, prestem bastante atenção. Então, eu estou falando que o x de Z, eu ainda não consigo dar a mínima interpretação para x de Z. Se fosse x de j ômega ou e elevado a j, ou seja, Fourier, eu posso fazer aquelas interpretações de espectro de magnitude, espectro de fase. Por agora, eu não consigo dar a mínima interpretação. Por agora, é só aplicação de fórmula matemática. Então, ele fala, o meu n aqui começa de quanto? Nesse caso aqui em específico. Então, ele começa de n igual a 0. Então, eu vou pegar aqui o meu x de 0, ou seja, n aqui vale 0. Quanto vale o meu x de 0? Vale 1 vezes z elevado a menos n. No meu caso, n vale 0. Então, z elevado a 0 vai dar 1. Então, vai dar 1 z a menos 0. Tudo isso daqui a gente sabe que vai virar 1. Ok, sem problemas. Mais desse somatório aqui. Agora o meu n vai valer quanto? 1. O meu n valendo 1, quanto que vale o meu sinal? 2 vezes z a menos n. Quanto que vale o meu n? 1. Eu estou considerando isso aqui para n igual a 0. Esse termo aqui é para n igual a 1. Lembrando que o n aqui nessa fórmula aqui matemática, ele pode variar de menos infinito até mais infinito. Como a gente sabe que o seu sinal, em termos práticos, ele é práticos, os instrumentos, os computadores, eles não conseguem pegar um sinal no infinito, porque a memória ela é finita, então acaba que a gente geralmente não faz esse tipo de análise. Quando faz só em termos de conteúdo matemático. Em conteúdos práticos, geralmente não é muito comum fazer isso aqui não. Mas dando continuidade, agora eu vou para o próximo n, ou seja, esse somatório aqui, lembrando que vem desse somatório aqui. Então, para n igual a 2, eu vou lá e pego. Qual que é o n igual a 2? Ele vale 3. 3 vezes z a menos n. Quanto que vale o meu n? 2. Continuando. Aqui para n igual a 3. Para n igual a 3, quanto que vale agora meu coeficiente? 7. Então, x de menos 3.
Tem mais alguma coisa? Tem, o que vai até 5, né? Então agora eu tenho 0 vezes z de menos 4, que a gente sabe que isso aqui vai dar nulo. N igual a 4. Mais, e por fim o último elemento, que equivale 1. 1 vezes z, lembrando que esse aqui é o N igual a 5. Ok, concluí. Então eu estou falando que esse meu sinalzinho aqui no tempo, vou tentar desenhar ele, ó, tempo. Lembrando que o meu sinal ele é discreto, então aqui o meu tempo aqui, tem gente que gosta de colocar como N, não tem problema. Vamos usar como N. Para me desenhar como tempo, eu teria que saber qual que é a taxa de aquisição. Eu não sei qual que é a taxa de aquisição, então eu não consigo aplicar aquela fórmula de T é igual a N, que eu gosto sempre de relembrar ela. Ela é muito boba, mas ainda assim quebra um galho tão grande. Ou seja, para mim converter N para tempo, eu teria que saber qual que é a minha taxa de aquisição. Como eu não sei, então eu vou deixar meu eixo aqui de tempo só em função de N mesmo. E aqui é o eixo de amplitude. Eu acho que o René Descartes nunca poderia imaginar que alguém desejaria uma abscissa ordenada de forma tão tosca assim, né? Mas enfim, eu vou trocar de cor para tentar facilitar. Então, meu primeiro elemento, ele vale 1. Ou seja, então aqui está meu palitinho. 1. Meu segundo elemento, ele vale 2. Meu terceiro elemento, vale 3. Meu quarto elemento, vale 7. Depois de 7 vale 0. Depois de 0 ele vai valer 1. Ótimo. Então aqui eu tenho esse meu sinal. Reparem que um sinal guardado na forma de um vetor, quando eu aplico a fórmula de transformada z, ele vira essa coisa aqui que eu estou destacando em azul. Então x de z é a transformada z aplicada àquela sequência de valores, ou aquele sinal, melhor dizendo. Ótimo. Mas se você for parar para ver, como que eu desenharia, sei lá, o meu sinal aqui, eu desenhei ele nessa forma gráfica aqui. E esse cara daqui, como que eu desenharia ele? Essa que é a questão. Bem, aí para você desenhar ele, você tem que perceber que isso daqui já virou um polinômio. Então, se eu fosse simplificar aqui um pouco mais, eu simplesmente poderia, meu sinal x de z, ele é 1 mais 2z a menos 1 mais 3z. Isso daqui é um polinômio, gente. Simples assim. Vezes 7z a menos 3 mais z a menos... Para ficar fácil de enxergar, pensa numa letra qualquer, tipo U. Aí a U, você atribui o valor z a menos 1. Então isso aqui vai virar 1 mais 2u mais 3u ao quadrado mais 7u ao cubo mais u elevado à quinta. Virou um polinômio. Um polinômio. Olha que legal. E como eu poderia desenhar esse polinômio? Vamos ver se o MATLAB vai depois conseguir me ajudar para isso. É um pouco complicado o código para isso. Para dar aqui só em 10 minutos. Mas às vezes a gente pode tentar mais à frente. Ótimo. Primeiro, quantas variáveis eu tenho aqui nesse meu polinômio? Se você quiser entender isso de uma forma um pouco mais óbvia, você vai virar e vai falar o seguinte assim, professor, aqui tem 2 variáveis. Não, não tem 2 variáveis. A gente é levado a pensar que são 2 variáveis. Uma das variáveis que você pensa é a z. Você fala, a z é uma variável. E a outra variável é o resultado do polinômio, que é isso aqui que eu estou chamando de x. Então aqui eu teria minha variável x, que é o resultado da sua expressão matemática. Ok. E a outra variável aqui que você teria aqui era z. Ótimo. Só que vamos lembrar o que é z. Z, na verdade, ela é uma variável bidimensional. É uma variável bidimensional. Ela é uma variável que vale r, e elevado a j, ômega.
Se eu for pegar isso daqui e expandir em fração equacional, se eu for usar Euler, lembra lá do Euler, que isso aqui vai virar cosseno mais j seno, todos multiplicados por r, ou seja, duas dimensões. Mas quais são as duas variáveis que eu tenho aqui dentro de r? Está aqui a variável 1, que eu chamo de r, e está aqui a variável 2, que eu chamo de ômega. Então, esse é um espaço de 3 variáveis. 3 variáveis. Só que ele é plotado de forma, como eu disse, polar. Vamos pegar um ponto aqui qualquer. Vamos pensar um ponto aqui qualquer. Vamos pegar esse ponto aqui. Esse ponto aqui, ó. Peguei esse ponto aqui. Ok? E isso aqui não chama mais Z. Isso daqui eu posso chamar... Deixa eu apagar aqui. Nós podemos chamar isso aqui de eixo real e eixo imaginário. Ou, se preferir, o meu eixo real é o meu eixo dos meus cossenos. E o meu eixo imaginário é o eixo dos meus senos. Ok. Essa é uma variável de 2 dimensões. Ela pode ser quebrada em parte real e em parte imaginária, só que aqui ela está na forma polar. Então aqui eu tenho as minhas 2 dimensões e aqui eu tenho o resultado da minha expressão, que é o meu x. Aí eu vou pegar aqui uma variável, um ponto aqui qualquer. Peguei esse ponto aqui qualquer. Para mim designar o valor dele, das coordenadas dentro do espaço Z, aí eu tenho que estipular algumas coisas. Primeiro, qual que é a distância, já que ela é em coordenadas polares, qual que é a distância dele? Isso daqui é meu R. Vamos imaginar que nesse caso prático aqui, o meu Z, o meu R, desse ponto aqui vermelho, ele vale 2. Ou seja, ele está a 2 unidades do meu centro de referência. E ainda, ele tem que ter um ângulo em relação ao eixo real. A referência é o eixo real, ok? No caso aqui, o nosso cosseno. Aí vamos imaginar que esse ângulo aqui, ele é um ângulo de, para facilitar minha vida, 45 graus. 45 graus. Tá? Ou melhor dizendo, ele é um ângulo de π. Π é 180, então isso aqui é π sobre 4. Ótimo, então minha variável z, naquele ponto vermelhozinho aqui que vocês estão podendo enxergar, ela vai valer j de quanto que é meu ômega? Π sobre... Professor, mas ômega não é frequência? É. Isso daqui, gente, não vamos esquecer que isso daqui é um sinal discreto. E em sinal discreto, sua frequência ômega, ela varia de quanto até quanto? De 0. Estamos chamando aqui no bate-papo. Voltou, para mim congelou. Vocês estão conseguindo ver direitinho ainda? Pode falar aí no chat. Sim, beleza. Agora sim, é porque deu umas travadas aí mais cedo. É, a internet. Ok, vamos lá. Eu até perdi o ponto que eu estava. Vamos lembrar que isso daqui é um sinal digital, um sinal discreto, melhor dizendo. E o sinal discreto, as frequências ômega variam de quanto até quanto? De 0 até infinito, né? Não, variam de 0 até π. De 0 até π. Mas você vira para mim e fala assim, Alan, minha frequência, esse meu ângulo aqui, ele pode variar de quanto? De 0 até 2π. Mas você vai ver daqui a pouco por que no final das contas a gente vai considerar dele só de 0 até π. Mas eu não quero adiantar nada, não. Então eu estou pegando aqui um caso específico, um ponto em específico. Eu estou pegando esse ponto vermelho, aí ele tem uma certa distância em relação ao centro, que eu aqui estou chutando, que é o valor 2, e tem um certo ângulo aqui em relação ao eixo real, que eu estou chutando aqui, que é 90 graus. Ok, agora basta eu pegar esse meu valor aqui e jogar lá dentro e digitar no MATLAB. Vamos fazer essa estripulia? Vamos lá fazer essa estripulia. Eu estou com o meu MATLAB aqui aberto. Eu vou criar um novo arquivo aqui. Isso nem estava planejado, mas não custa nada a gente fazer isso aqui. E vamos lá fazer aqui, sei lá, CLC, close all e clear. Só para limpar as variáveis de ambiente. Ok. Então eu estou falando que o meu sinal x, por um ponto específico, então no caso eu estou calculando, gente, a transformada de z do seu sinal, ou seja, ela genérica, é só isso daqui.
A questão morreu naquilo. Eu estou tentando dar uma interpretação para você entender que esse polinômio é uma superfície. Aí eu estou pegando aqui um ponto em específico. Para esse ponto aqui em específico, que eu estou chamando de x, vou digitar só x aqui. X é igual a 1 mais 2 vezes z elevado a menos 1. Deixa eu ver se eu não vou digitar nada errado. 1, 2, 3. 2. Aqui agora vem o 3 e o z elevado a menos 2. Ótimo. Aqui agora vem o 7 e o 7 eu levo a menos 3. E aqui agora eu tenho o 1. Que eu levo a z a 5, ou menos 5, melhor dizendo. Ok, calculei. Essa aqui é a expressão geral. Agora eu quero pegar um ponto específico que eu estou falando. Z agora não é mais uma variável genérica. G agora é um ponto em específico. Z é igual a E elevado a J vezes π dividido por 4. Lembrando que isso daqui vai dar um número complexo, gente. Tá? Isso aqui vai dar um número complexo. Ok. Então eu vou lá, vou executar. À toa. Vou lá e vou executar. E reparem bem. Só um segundo. Fechou. Aí abriu um software que não podia. Enfim. Então o resultado desse Z aqui, apareceu esse número aqui. Assim como acontecia lá na transformada de Fourier, o resultado era um número complexo. Então apareceu aqui um número complexo. Eu vou pensar no primeiro momento só na magnitude dele, ABS. ABS de x. Porque ele traz, esse espaço é um espaço que traz duas informações. Ou pode ser dois espaços diferentes. Então, nesse espaço daqui, eu vou considerar agora só o módulo do x. Quando eu considero só o módulo do x, deixa eu só esperar esse software aqui fechar. É o software que eu utilizo na disciplina de eletrônica. É um software bem pesadinho. Ok, deixa eu voltar aqui. Então, eu vou considerar só o módulo. É lógico que existiria aqui, como forma a gente... Gente, não vamos dar interpretação ainda física. Nós estamos só tentando dar interpretação geométrica. Nós vimos que o resultado disso daqui é um número complexo. Por quê? Porque Z é um número complexo e vai resultar um número complexo. E o número complexo nada mais é do que uma informação bidimensional, conforme a gente já conversou em outros vídeos. Nesse outro gráfico daqui, eu vou passar aqui, eu vou tirar o módulo, e nele a gente pode considerar só o que a gente vai chamar de fase no primeiro momento, mas... Ou melhor, só parte imaginária, mas não vamos preocupar com isso daqui por enquanto não. Por enquanto, isso daqui não é preocupação para a gente. Vamos focar a nossa atenção e nosso esforço nesse gráfico daqui somente, nesse daqui. Opa, nesse aqui, ó. Ok, então quando eu fui lá no MATLAB e tirei, ele falou, opa, 2.3. Então eu pego esse ponto daqui, vou fazer um pontilhado aqui. Fiz um pontilhado aqui, ótimo. Nesse pontilhado aqui, aqui no final das contas, aquela base gera um ponto que equivale 2,3. Ok, morreu. Gente, então eu estou pegando um espaço tridimensional, ou seja, uma das dimensões é a saída, as outras duas dimensões é a variável z, que tem parte real e tem parte imaginária. Peguei um ponto qualquer e aquele um ponto ele gera um outro ponto aqui dentro do que a gente chama de espaço Z. Se eu for repetir para cada um dos pontos que tem aqui, lembrando que isso daqui é polar. Então, se eu for repetir para cada um dos pontos aqui, vai gerar vários outros pontos.
Se eu for repetir isso daqui pelos infinitos pontos que tem aqui nessa base aqui, ó, para todos esses infinitos pontos, para todos, o que eu vou gerar? Eu vou gerar uma superfície Z. Então, esse meu sinal aqui, ele gera uma superfície tridimensional. É o que a gente vai tentar ver daqui a pouco. Tem um código aqui que vai nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. Deixa eu só já adiantando ele aqui, só para ver o que eu quero, vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com superfície tridimensional. É CAP5. Daqui a pouco a gente também fala sobre esse código. Acho que é isso, transformada Z. É isso daqui que eu estou querendo dizer por superfície tridimensional. Então aqui eu tenho um determinado sinal, que não me interessa por enquanto. Na verdade, isso aqui não é um sinal, isso aqui é um sistema, mas enfim, não interessa. Considera que esse daqui que vocês estão vendo na ponta do meu mouse é um sinal. E a superfície Z dele é essa coisa aqui, romântica. Ó, estou girando ela, ó. Olha que legal. Isso aqui, ó, onde eu tenho o eixo real, tenho o eixo imaginário, e aqui eu tenho a magnitude. Ele já colocou em escala logarítmica. Nós não colocamos ainda em escala logarítmica, tá? Não tem problema. Mas aqui está a parte real da transformada Z daquele seu sinal. Olha aqui que legal. A gente vê que é uma superfície tridimensional. Ela tem duas montanhas, ela tem dois vales. Então a gente vê que realmente eles eram uma superfície tridimensional. É importante você entender isso daí. Ótimo, professor, que legal. Agora eu vou pensar aqui um caso. Eu peguei um ponto, foi esse ponto daqui. Esse ponto. Observem bem. Agora vamos imaginar que eu vou pegar outro ponto. Outro ponto. Ou melhor, eu vou pegar um conjunto de pontos. Um conjunto de pontos onde isso daqui vale 1 e elevado a j ômega. Só que reparem o seguinte. Eu fixei o meu R. Ou seja, eu vou pegar agora em azul. Vou pegar uma cor laranja. Laranja eu também já usei, hein? Tem que pegar verde. Então agora eu vou pegar este ponto aqui, ó. Este ponto aqui, ó. Este ponto aqui. Ele está a uma distância de 1 unidade. Só que eu não quero pegar só esse ponto. Eu também quero pegar esse ponto aqui, que está também a uma distância de unidade. Eu também quero pegar esse ponto, que está a distância de unidade. E também quero pegar esse ponto, que está com distância... Enfim, eu quero pegar todos os pontos que estão a 1 unidade de distância. E todos os pontos a unidade de distância, esse daqui é um círculo. É um círculo. Olha que legal. Isso daqui é um círculo. Muito bom. Isso daqui é um círculo. Lá na base. Aqui a figura não está muito tridimensional, mas aqui é um círculo. Quando eu deixo de colocar o ômega aqui, é porque eu estou pegando todos os círculos. Porque o ômega aqui vai variar de quanto? De 0 até 2π. Então eu estou pegando todos os pontos que é 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 até 6.28. Eu estou pegando todos os pontos. Quando eu pego só um ponto, como por exemplo esse ponto daqui, ó, esse ponto daqui, a esse ponto daqui eu tenho que tirar o meu ômega aqui e atribuir qual que é o ângulo dele. Esse ponto aqui eu tenho que atribuir qual que é o ângulo dele. Aí você vai lá e coloca lá, é 335 graus. Não sei quantos pi vai dar isso daí, tá? Mas enfim. Isso daí vai dar 7/8 de pi. Mas enfim. Mas eu não quero agora pegar só um ponto. Eu estou pegando todos os pontos que estão a 1 unidade da minha referência. Ok. Agora eu peguei um conjunto de pontos que na base eles correspondem a um círculo. Ótimo. Vamos pegar aqui e vamos jogar aqui na minha transformada Z. Na minha opinião, é uma das transformadas mais bonitas que tem, depois que você aprende a visualização geométrica dela. Se você não aprender a visualização geométrica dela, ela vai virar um inferno para você. Você vai começar a fazer cálculo sem entender o que você está calculando, mas você vai ver que ela é importantíssima para projetos de sistemas digitais. Importantíssima. O pessoal da área de telecomunicações utiliza muito, o pessoal da área de controles utiliza muito, de sempre utiliza muito. Engenharia de computação talvez já não utilize tanto. Mas enfim, vamos lá. Se eu pegar esse cara aqui e transcrever só que a Z, eu vou pegar agora esse caso aqui específico. Então vai ficar x, xão, de quê? E
a J ômega. Eu simplesmente só adotei uma convenção aqui de pegar um caso específico, que é esse círculo verde, e estou substituindo o Z por essa coisa daqui. 1 mais 2. O que é meu Z? E elevado a J ômega, porque esse 1 aqui eu posso esquecer dele, não vai fazer diferença nenhuma. E elevado a J ômega, que depois é elevado a menos 1. Ok, então menos J ômega. Mais 3. Z é E elevado a J ômega. E depois eu elevo a menos 2. Então, menos 2. Mais 7. Aqui isso é um X, ó. Era Z. Mas tudo bem. Isso daqui é Z, hein, pessoal? É o vício de... Isso daqui é Z. E elevado a J ômega. E aqui tem um menos 3. Então, 3 negativo. Deixa eu aumentar. Mais Z. Opa. O professor falando bobeira aqui. Porque eu estou pegando meu Z e estou substituindo por I J ômega. Aí tem um menos 5 aqui, então menos 5. Agora, olha para essa equação. E se você está com o capítulo 2 um pouco fresco na cabeça, me conta. É ou não é a cara de um sistema de Fourier? Vamos lembrar lá qual que seria a transformada de Fourier para o seu sinal. Seria E elevado a J ômega, representação, que é o quê? É o somatório do seu X, a fórmula lá do seu sinal, E elevado a menos J ômega. Olha, para quem não... enfim, tá difícil abrir aqui o capítulo 2, mas é isso aqui. Então, no final das contas, nessa condição aqui específica, ou seja, nesta região aqui, a transformada Z do meu sinal é igual à transformada Z de Fourier. Ou seja, coincidiu. Ótimo, é aquilo que eu tentei comentar logo no início desse vídeo aqui. Coincidiu, gente. Olha que coisa mais linda. E se eu começar a resolver isso daqui para diferentes valores de ômega, ômega aqui varia quanto? Ômega aqui varia de 0 até 2π. Aí o cara virou para mim e falou assim, professor, mas você não falou que, na verdade, a gente tem que olhar só de 0 até π? Falei. Por quê? De π até 2π, o que acontece? De π até 2π, o seu sistema ela é uma duplicata. Ela é uma simetria, ela é resultado de uma simetria. Inclusive, você também, se quiser analisar, você pode começar a analisar também de menos π até π. Ou seja, percorrendo o intervalo de 2π, que é o círculo. Ok, mesma coisa, não vai fazer diferença. No caso aqui, a simetria ela vale de menos π até 0. Ótimo, mesma coisa. Eu, particularmente, às vezes prefiro, agora, pelo menos em transformada Z, analisar esse cara aqui de 0 até 2π. Ótimo. Aí, quando você vai lá e coloca essa variável aqui, ômega, valendo de 0 até 2π, lá na transformada de Fourier, isso daqui geraria um gráfico. Eu posso fazê-lo aqui. Vamos fazê-lo aqui, ó. Só que agora, isso daqui vale 1, e agora a minha frequência ela vai de 0 até, vamos chamar de 2 vezes π. E eu vou andar em passos. Que função que você tinha usado para botar aquelas superfícies que a gente tinha feito na hora? Daqui a pouco eu vou voltar nela, tá? Daqui a pouco eu vou voltar nela, mas ela não está no MATLAB. Ela é um código que eu achei há muito tempo na internet. Eu até dei uma aperfeiçoada nele, mas ele está aqui. Ele está aqui em graduação, sinais e sistemas, função no MATLAB que plota superfícies Z a partir da definição de plots zero. Vocês vão ter que baixar lá, ok? Como essa é uma aula teórica, eu vou fazer sozinho, mas depois, nos exercícios, a gente vai tentar fazer isso daí de forma conjunta. Essa é uma função que eu recomendo fortemente vocês brincarem com ela, porque ela ajuda nessa noção de tridimensionalidade. E nós vamos explorar ela muito. Calma que o caminho é longo.
Mas voltando aqui, eu estou só pegando agora um caso específico, mas não tão específico. Antes era um ponto, agora é um conjunto de pontos. Ômega é um conjunto de pontos, que é esses pontos aqui, que eu estou circulando aqui por verde. Como é um conjunto de pontos, deixa eu fechar isso daqui. Gente, isso daqui é outro sinal. Eu só queria mostrar que realmente ele é tridimensional, só isso. Mas voltemos aqui ao nosso caso aqui. Peraí, agora já até me perdi aqui. Eu estava no MATLAB. Aí agora eu estou pegando aqui já aquele conjunto de pontos, que é E elevado a J ômega, com o meu ômega vai gerando de 0 até π. Lembrando que o meu raio aqui é unitário, e agora aqui eu estou jogando a minha equação. Então todo esse Z aqui, conforme vocês viram, vai ficar essa equação daqui, ó. Adota ali. Ótimo. Que é a transformada de Fourier. Agora eu vou plotar esse negocinho aqui. Eu estou dando um ABS aqui. E agora eu vou dar um plot de ômega em função de... Vamos chamar isso aqui de x2 para facilitar a minha vida. x2, x1, 2. O MATLAB, se não me falha a memória, ele é sensitive case. E vou plotar. Será que eu esqueci de... Como agora, gente, isso daqui é um vetor, Z também vai virar um vetor. Então agora eu tenho que pegar e colocar um ponto aqui, ó. Em cada uma das vezes que eu utilizo a operação, aliás, aqui eu não preciso colocar, não. Eu preciso colocar aqui, ó. Porque Z agora é um vetor. Só um segundo. Coloquei, eu acho que é isso daqui mesmo. Vamos lá ver. Ele vai reclamar. Ótimo. Veio a simetria que eu esperava, conforme a gente já conversou. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês entenderem. Eu vou tentar achar uma folha aqui. Achei já. E agora a parte mais difícil, como eu não estou na minha sala, nem na minha casa, eu vou pegar a minha caneta e uma folha e vou tentar reproduzir essa mesma forma de onda numa folha. Usando as habilidades de desenho que eu não tenho. Deixa eu desenhar aqui. Não sei se está vendo. Eu acho que esse aqui tem como a gente aumentar. Tá vendo. Deixa eu reforçar meu traço aqui também, então. Vamos lá. Tá aqui. O mesmo gráfico que eu queria demonstrar lá. Só que esse gráfico, vocês estão vendo ele no espaço cartesiano. Ele é coordenadas cilíndricas. Então o que eu tinha que fazer com ele? Z cilíndrico. No fundo aquele gráfico, ele é isso daqui, ó, gente, ó. Ó. Tô girando ele aqui, ó. Tô girando ele. Então tá aqui meu gráfico, só que eu tô colocando ele cilíndrico, porque Z é uma variável polar cilíndrica, né? E esse círculo aqui, que me serviu, essa minha base aqui, é esse mesmo círculo. Deixa eu ver se eu consigo diminuir. Esse mesmo círculo que eu desenhei aqui verde. Então tá aqui o círculo verde. Vocês podem ver que concêntrico ao círculo verde, eu tenho meu eixo Z aqui no centro. Então reparem que é como se eu tivesse essa curva aqui agora. No centro dessa curva, eu tenho o meu eixo Z e a projeção dessa curva aqui no solo é esse raio. Esse círculo aqui de raio unitário e desenhado como verde. Quando eu pego esse círculo e abro, eu tenho a transformada de Fourier do seu sinal. Quando que é a transformada de Fourier do seu sinal no espaço Z? Só quando o único caso raio é unitário. Professor, e quando eu pego esse cara valendo 2? Vai produzir um outro gráfico diferente desse, que eu não sei qual que é, mas eu posso calcular aqui tranquilamente. Eu posso calcular aqui.
Basta eu trocar esse cara aqui por 2 e vou lá e calculo. Calculei. Deu outra coisa ali que vocês estão vendo. Vou tentar achar outra caneta aqui. Eu vou pintar de azul. Já vou tentar pintar de azul. Preto. A caneta que eu tenho aqui, ela é preta. Tá aqui. Aproveitei o mesmo papel. Não deveria ter feito nas costas, mas tudo bem. Já naquele outro espaço aqui, eu vou colorir na cor azul. Nesse outro espaço aqui, que designa todos os pontos, ou seja, a base desse meu cilindro aqui, ó, todos os pontos que distam de 2 unidades do centro, eles vão produzir essa curva aqui que vocês estão enxergando em preto. Essa curva aqui que vocês estão enxergando em preto. Eu estou girando ela. E o centro do meu cilindro vai ser o quê? Esse eixo aqui que vocês estão vendo. Aí, à medida que você vai variando o seu R para valendo 2, valendo 1.1, 1.2, 1.3, você vai produzindo uma superfície tridimensional. Essa superfície, a intersecção de um cilindro, a intersecção dessa superfície tridimensional com um cilindro de raio unitário é a transformada de Fourier do seu sinal ou do seu sistema. Por isso que a gente foi lá naquela figura anterior, eu falei assim, ó, a transformada de Fourier para sinais ou sistemas discretos, ele é um caso específico da transformada Z. Que caso específico? Para quando R igual a 1. É o que eu mostrei aqui matematicamente. Então, nesse caso específico daqui, se eu pudesse pegar isso daqui, gerar a superfície Z, fazer intersecção de um cilindro de raio unitário, abrir esse cilindro, vai gerar esse gráfico vermelho. Olha que coisa mais linda. Aí o cara vira e fala o seguinte, professor, mas que bobeira que é essa? Então por que eu vou ter então que desenhar toda a superfície 3D para depois só tirar um cilindro de lá, ter que abrir ele? Por que eu não vou direto nessa fórmula daqui? Você vai ter essa resposta para essa pergunta daqui a pouco. Daqui a pouco você vai ter resposta. E é o que a transformada Z tem de mais bonita. As outras regiões, por exemplo, essa outra região aqui preta, que corresponde aos pontos cuja distância são 2 unidades. Qual que é a interpretação que eu dou para esse gráfico preto? Nenhuma. Eu não consigo dar interpretação nenhuma. A única interpretação que a gente consegue dar é para os pontos que distam 1 unidade do cilindro de raio, do centro aí do meu espaço. Tranquilo até aqui? Imagino que sim. Se não, a gente pode tentar fazer outro vídeo para vocês reverem esse vídeo daqui. Se eu for seguir, deixa eu continuar aqui, ótimo. Aqui eu estou tentando dar um zoom no outro softwarezinho. Aqui está tentando ilustrar a ideia do cilindro. Mas é lógico que esse cilindro, gente, se eu pudesse, o ideal é que essa folha ela fosse transparente. É só as curvas que eu gostaria de mostrar, no caso aqui específico, a curva em vermelha. É só essa curva em vermelho aqui. Então ele está falando aqui no espaço Z, para os pontos lá de raio unitário, a gente justificou o porquê do raio unitário, porque a gente viu que Z, quando R igual a 1, é igual a transformada de Fourier matematicamente, eles geram essa curva aqui em azul. Essa curva em azul, quando eu pego ela e abro, é a mesma curva que a equação de Fourier me gera. Olha que coisa mais interessante. Ótimo, então o cara foi lá, pegou essa aqui com azul, abriu e falou assim, tá aqui a transformada de Fourier. Ótimo, muito bom. Então é isso que essa figura daqui gostaria de ilustrar. Assim como também essa figura aqui também gostaria de mostrar. Só que aqui ela está mostrando a intersecção virtual entre o cilindro de raio unitário. E quando eu repito muito cilindro de raio unitário, é isso aqui que eu estou querendo dizer. Ó. É isso aqui que eu estou fazendo. Eu estou fazendo esse cara aqui, R valer 1. Ou seja, a transformada Z é igual à transformada de Fourier para sinais dos sistemas em tempo discreto quando R igual a 1. Professor, e quando R não é igual a 1, que também são outros infinitos pontos? Cara, aí a gente não consegue dar interpretação, mas eles são tão importantes quanto, talvez um pouco menos, mas eles fazem parte da mesma transformada Z. Então, essa relação aqui só é aplicável nessa condição aqui em específico. Beleza? Tranquilo?
Ótimo. Eu acho que o próximo conteúdo eu posso deixar para explicar mais na frente. Mas só fazendo uma abordagem aqui, de resumo, Laplace a gente utiliza em tempo contínuo, transformada Z a gente utiliza em tempo discreto. A transformada de Fourier é igual à transformada Z quando R é igual a 1 ou módulo da variável Z. Módulo da variável Z porque vamos lembrar lá, a representação também. Z é igual a raio e ângulo. Quando você tira o módulo aqui, era a mesma coisa eu falar assim, raio, ômega. Ou seja, módulo e ângulo. Ou quando o módulo de Z, que representa aquele círculo verde que eu vou desenhar agora há pouco, também vale. Por que usar a transformada Z? Aí nós vimos lá que nós temos equação de diferenças, e essa equação de diferenças... Gente, equação de diferença, geralmente, quase sempre, não é sempre, mas assim, ela só faz mais sentido quando ela representa um sistema. Utilizar a transformada Z para avaliar um sinal, geralmente, um conjunto de sinais, não é assim, não é o tchan da coisa. Não é o tchan da coisa. A transformada Z, ela é mais interessante para avaliar sistemas. É sistemas que ela é utilizada para avaliar. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma equação de diferenças, e aqui eu tenho a resposta em frequência, né, o espectro de magnitude. Aqui não é de magnitude, aqui é só o espectro do seu sistema. E a gente viu lá que ele é dado por essa razão aqui, dos coeficientes B sobre os coeficientes A, multiplicado por E elevado a jk ômega. Isso daí já foi tratado extensivamente no capítulo 2. E nós vimos que esta sua resposta aqui em frequência produz gráficos de resposta em fase, resposta em magnitude. Aqui nós temos o caso clássico de uma resposta em magnitude. Aí o cara foi lá e plotou. Então, quando você for lá e plotou esse gráfico daqui, no final das contas, você estava fazendo passando um cilindro, abrindo esse cilindro e mostrando esse gráfico daqui. Mas aí começa a vir umas questões que você fala assim, ótimo, mas o que gerou o fato desse daqui ser plano? O que gerou essa transição? E o que gerou esse formato de gráfico? Porque lembrem, em todos os casos que a gente passou aqui até agora, eu sempre te dei os coeficientes B's e sempre te dei os coeficientes A's. Você sempre recebeu eles. Você não fez projeto de sistema, você fez análise de sistemas. A transformada Z te permite fazer tanto análise de sinais e sistemas, mas a beleza dela não está na análise. A análise você pode fazer só aplicando Fourier diretamente, sem conhecer a transformada Z. A beleza da transformada Z está no projeto de sistemas. Imagine que por algum acaso eu viro para você e falo o seguinte, olha, beleza, você tem aqui seus coeficientes B's, você tem seus coeficientes A's, esses coeficientes B's e A geram essa resposta em frequência, mas agora eu quero que você altere a resposta em frequência do seu sistema, ou seja, você altera o seu sistema, você vai mudar o projeto dele. Eu quero que agora você faça uma região aqui de passa alta. O que você vai ter que fazer para isso aqui virar um passa alta? Você vai ter que mudar os seus B's e você vai ter que mudar os seus A's. Ao mudar os seus B's e ao mudar os seus A, você vai mexer no seu sistema. Como é que eu faço isso daqui? É o que eu vou tratar no próximo exemplo. Nós vamos pegar aqui um exemplo de um sistema. Reparem que isso daqui é um sistema. E nós vamos ver o que é a transformada Z dele, o que ele faz, qual que é a sua resposta em frequência dele, e vamos mudar alguns coeficientes, ou seja, ser projetista é definir, além de entender os requerimentos do problema, mas antes de mais nada, é definir o que esses coeficientes 0.0605, 0.121, 0.0605, 1.194 e 0.433 fazem. E se a gente mudar ele, qual que vai ser o efeito na resposta em frequência dele? Esse exemplo aqui é fantástico, mas como nós já demos praticamente 1 hora de aula, eu vou parar por aqui agora e vamos para a aula 2.